do Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Estudos. Passamos à mesa diretora, o Roberto Canavés, em princípio, se não tiver ninguém interessado, se tiver algum interessado, se manifeste. Se não tiver... Não me interessa. Oi? Pode ser um munícipe? Pode. Pode ser um munícipe. Você deixa o seu nome aqui. Comitê de Ética em Pesquisa Científica do Centro de Estudos. Okay? Então, no final da reunião, você, por favor, se identifique aqui a mesa diretora. A segunda informação, a doutora Solange Deleuze, por favor, tem uma informação a dar sobre a capacitação dos conselheiros. Essa história, por favor. Bom dia a todos. Eu venho através da atenção básica para comunicar aos senhores que a Política Nacional da Atenção Básica ela está trazendo um curso para os conselheiros, né? A gente já falou em outras oportunidades sobre esse curso, já citou a vocês e pediu até que fosse passada uma lista dos conselheiros que gostariam de participar. Então essa informação é para a gente só ter a data exata que vai ser realizado o curso. Como a próxima reunião de vocês é em janeiro e ficaria muito próxima dessa data, eu já estou divulgando hoje como uma prévia para que vocês já deixem essa vaga reservada, ok? O curso, ele é uma capacitação para conselheiros sobre o SUS. Ele vai ser dado no dia 24 de janeiro e dia 31 de janeiro, são 2 sábados, no horário das 8 às 17 horas. Ele vai ser ministrado em Santo André, ele é feito pelos 7 municípios do Grande ABC, né? Então, como Santo André tinha uma quantidade maior de conselheiros, foi resolvido que o curso será ministrado lá. O local exato do curso e o conteúdo do curso, a gente vai informar para vocês. Assim que eu tiver todas as informações sobre ele, eu vou passar para o Dr. Salmásio e aí ele multiplica para vocês através do e-mail. Esse curso é aberto aos munícipes? Não, é só para conselheiros. Ele é voltado para os conselheiros municipais de saúde. Almeida, é a 24 de janeiro. Uma reivindicação 8 às antiga, 17. né? Tá ok? E há algum tempo, né, doutora? Isso vem sendo discutido há uns 2 anos no PaliSUS, que é um projeto que vem do estado de São Paulo. Neste estudo participam todos os municípios, onde são feitas várias discussões. Então as capacitações elas são voltadas a vários grupos. O grupo de atenção básica já está sendo capacitado neste momento, nesses 15 dias agora, as coordenadoras de unidade, as recepções de unidade. Os agentes comunitários também já tiveram uma capacitação e essas 2 datas serão para os conselheiros municipais de saúde. Pois não? Gostaria de fazer uma indicação à mesa que providencie um curso de o que é ser um conselheiro municipal para os munícipes aqui de São Caetano do Sul, tendo em vista que o ano que vem haverá nova eleição aqui para os membros do Conselho. É importante a sua colocação, porque o Conselho de Saúde que a gente tem observado, as pessoas entram e ficam eterno no Conselho. E esse é um grande perigo, um grande problema. Precisa haver, e muita gente acha que para participar tem que ser pessoal da área de saúde. Também não é verdade, né? Nós temos o segmento dos usuários, então é muito importante a sua colocação, consta em ata e vamos levar isso a efeito, porque em maio esse conselho vai expirar. Então precisamos sim, muito boa sugestão, muito obrigado. Mais alguma dúvida? Ok, obrigado. Obrigado. Continuando com os informes, nós recebemos aqui do Conselho de Venerários de São Caetano do Sul o seguinte texto: cumprimentando cordialmente, endereçado a mim, secretário executivo do Conselho. Cumprimentando cordialmente, devemos formalizar a indicação do senhor doutor André Evaristo Marcondes César, médico atuante em nossa cidade, para o cargo de suplente do Conselho de Saúde, em substituição ao senhor doutor Edson Quiroche
Kakiuchi. Por fim, reiteramos nossa estima por Vossa Senhoria e permanecemos à total disposição para qualquer esclarecimento adicional. Assina Marcelo Amado, presidente. Bem-vindo, André. Obrigado. Presente? Presente. André, se apresente, por favor. Bem, prazer. Inclusive, inclusive, eu peço para ele assinar depois na lista de presença dos conselheiros, no lugar do Hiroshi. Bom, passada a leitura do expediente, nós temos a leitura da ata. E, antes disso, informando novamente que a prévia dessa reunião, nós nos reunimos com a mesa diretora e nos reunimos com o responsável pelo expediente da Secretaria da Saúde, o senhor Salum, que participou desta reunião, justificou a sua ausência neste momento por questões, vale a pena comentar com a SUS, né? Há uma reclamação generalizada dos funcionários que recebem a gratificação SUS, e o Salum explicou que o Ministério da Saúde não repassou deste mês aos municípios, com exceção de 2 municípios aqui da região, São Bernardo e Santo André. Todos os outros municípios não receberam a verba do SUS, ou aquele repasse habitual do SUS, que é feito até o dia 6 ou dia 8. Com isso, não houve numerário suficiente para complementar a gratificação dos funcionários. E, neste momento, ele está na prefeitura, junto com o pessoal da Fazenda, discutindo a forma de migrar o numerário da prefeitura para esta execução dessa necessidade. Participou da nossa reunião, discutimos alguns outros assuntos e pede desculpas pela sua não presença. Deste modo, eu passo a presidência da reunião ao conselheiro Paulo Benedetto. Bom, Paulo, qual será a ata? Faz uma primeiro, para aprovar, depois eu passo para o primeiro item, já vou inverter, Paulo. Isso. Está dando para ouvir aí atrás? Posso falar nesse tom? Preciso aumentar. Vamos bem? Tá bom? Depois eu vou inverter a ata. Isso. Vou inverter o item. O item 6, que é a apresentação do trabalho Saúde bucal do Brasil Sorridente. Você pode ler, depois ela Bom, já passa. todos os conselheiros têm recebido os meus e-mails com a ata, acho que sim, né? Ok. Então, em princípio, todos já têm conhecimento, mas vamos fazer a leitura. Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal da Saúde de São Caetano do Sul, realizada em 19 de novembro de 2014, com início às 10 horas no auditório do Hospital Maria Braga. Iniciando a reunião, o Dr. Salmazo agradeceu a presença de todos e fez a leitura da ata do mês de outubro, que já havia sido enviada aos conselheiros previamente, colocando seu texto em discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. A seguir, informou que deve constar nas atas o trabalho da saúde bucal no município, com estratificação da saúde bucal do pré-natal, da saúde bucal do pré-natal, habilitando o serviço a concorrer ao Prêmio Brasileiro de Evidência a nível nacional, espaço conquistado com o prêmio estadual, quando ficou em segundo lugar. Para a próxima reunião, fica inscrito desde já como item de pauta a apresentação a ser feita pela doutora Andréia Sato, que não vai ser exatamente ela hoje. A seguir, convida o responsável pelo expediente da Secretaria de Saúde, o senhor Salum Calil Neto, a presidir a reunião, tendo mesmo declinado do convite, sendo então passada a presidência à mesa diretora na pessoa do conselheiro Paulo Benedetto. Nesse momento, o senhor presidente solicita aos conselheiros e autoridades presentes que se identifiquem, indicando o órgão que representa o prefeito pelos conselheiros presentes. Dulce, da Legião Brasileira de Aposentados e Pensionistas, Reinaldo Salvador, da Secretaria de Saúde, Márcia Vidossi, da Secretaria de Assistência e Inclusão Social, Lázaro de Paula, da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Roberto dos Santos, da Associação Recreativa e Esportiva dos Servidores Municipais, Silvana Gaspar, da Fundação ABC, Franciane Cândida da Silva, do Sindicato dos Metalúrgicos, Eliette Maria da Silva, Sindicato dos Metalúrgicos como suplente, Gilberto Laporta, do Laios Clube, Paulo Benedetto, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Miguel Parente Dias, Sindicato dos Servidores Municipais. Apenas um parênteses, o doutor Miguel Parente me mandou um e-mail dizendo que está em férias, viajando, por isso, pede desculpas pela não presença. Roberto Canavese, Colégio de Minerados, assim como
Senhora Lúcia Dalmas, vice-prefeita, Edson Parra, vereador, Fábio Palácio, vereador, José Roberto Xavier, vereador, Marcelo Munhoz, vereador, assessores dos vereadores, Dr. Serafim, Dr. Roberto Proerd, Kelly do Esperta, São Caetano, Deise Munícipe, João Macrovinic, médico. A seguir, o conselheiro Paulo solicita vistas ao contrato de manutenção dos tomógrafos, ao que é informado pela senhora Crespo por contrato com o INSE que é guardado na Central de Regulação. O conselheiro Paulo propõe que se faça maior fiscalização dos contratos de aquisição de equipamentos e medicamentos, desde a licitação até o controle de estoques, com base em auditoria independente a ser contratada pelo Executivo, que tem sido aprovada pelo Pleno do Conselho. Cita também o recém-criado Observatório Social de São Caetano, que não tem representante presente a esta reunião, refere que os documentos solicitados ao secretário Mário Chequim a respeito dos medicamentos não foram disponibilizados. Neste momento, o Canadese cita o Tribunal de Contas do Estado que detectou indício de superfaturamento na aquisição de medicamentos. Cita também que a Fundação ABC tem sido responsabilizada pelo desabastecimento. Paulo Benevento sugere a indicação do conselheiro na Fundação ABC. Canavese opina que só gastar mais não resolve e solicita informações sobre a relação dos de medicamentos, REMUME. Canavese mostra fraldas que estariam sendo fornecidas pelo município e seriam de qualidade inferior às anteriormente. O senhor José Ricardo, do setor de farmácia, cita a Lei 11.347 da assistência ao ser questionado o fornecimento de insumos para pacientes diabéticos, informando que o Estado fornece 90 pilhas mensais, os pacientes solicitam 200. O Ministério Público ordena a compra para os 2.500 munícipes acompanhados pelo PSE. O senhor Valmir, em a parte, questiona a transparência do executivo dos contratos. O senhor Salum Calil Neto, respondendo pelo expediente da Secretaria, informa que foram detectados problemas no fornecimento de medicamentos e explica os contratos de aquisição e gerenciamento deste e o local de distribuição na Rua Nazaré. Relata levantamento e auditoria feito pela Fundação ABC que deveria estar em funcionamento normal em 10 dias. A senhora vice-prefeita solicita a palavra e diz que não concorda com a gestão da farmácia do hospital que está vazia, sem medicamentos há 3 ou 4 semanas, e que não concorda com a explicação do senhor Salum. Informa a seguir que o secretário Mário Chequim está em férias e não está sendo investigado. O senhor Valmir, em nova parte, disse que elegeu a atual administração para que fossem feitas mudanças e precisou que a vice-prefeita fizesse denúncia para o senhor Salum falar e foi pego de surpresa. O vereador Parra afirma que a questão de medicamentos vem sendo discutida desde a administração anterior e que houve até sugestão de CPI na Câmara que não chegou a se concretizar e não se chegou a nenhuma conclusão e que o secretário Mário fez apresentação na Câmara em números que anteriormente não haviam sido apresentados. O vereador Fábio Palácio informa que, através da Câmara, se protocola a solicitação de informações juntamente com o vereador Marcelo Munhoz e que não consegue respostas tanto da Prefeitura como da Fundação. O senhor Francisco de Lima informa que acompanha as reuniões da Câmara de Vereadores e nota que transparência não existe na atual administração e parabeniza a vice-prefeita. Cita a quebra da cadeira de rodas que transportava sua mãe durante o atendimento do hospital de emergência e cita funcionários se queixaram de perseguição. O Dr. Edgar Lins, diretor do Hospital de Emergências, explica o acontecido com a mãe do Sr. Lima, classificando como acidente e que os equipamentos passam por manutenção. O Sr. Marco Aurélio, advogado, relata a intercorrência durante o atendimento do seu cunhado no Hospital de Emergências, que é explicado pelo Dr. Edgar, e o atendimento ao paciente Fábio. A senhora vice-prefeita questiona o pagamento dos remédios, questiona a demissão do funcionário da farmácia que a atendeu, e se é verdade que a solicitação de férias dos funcionários da Fundação foram suspensas. A senhora Silvana, da Fundação, explica que o empregador tem a prerrogativa da concessão das férias, desde que não sejam acumuladas, e que nesse período estão sendo atendidos apenas as que poderiam caracterizar acúmulo. 2 resoluções foram colocadas para aprovação. A primeira que, a partir desta data, as deliberações do Conselho Municipal de Saúde de São Caetano do Sul a respeito de medicamentos e produtos de interesse para a saúde pressupõem o acesso do Conselho aos trabalhos das comissões de licitação e de transições, bem como a gestão dos medicamentos, dos contratos e dos estoques. A segunda que, a partir desta data, as deliberações do Conselho Municipal de Saúde de São Caetano do Sul a respeito de questões financeiras
dependerão de parecer prévio da auditoria independente contratada pelo Poder Executivo. Colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade. Cada vez propõe pacto entre o Conselho e os vereadores nesse sentido. Ainda opina que não é um conselho de favores e que saúde não se troca por votos, colocando-se à disposição dos vereadores. Solicita ainda maior frequência das reuniões da mesa diretora. Solicita que seja consignada a ata de moção de pesar pelo falecimento do médico Dr. Abílio Japene. Destaca o conselheiro Canavese que os funcionários foram demitidos. João Marcos Crítica, enfermeira Sandra Mendes, doutora Mara e funcionário Tiago da farmácia. Após apontamento ao serviço de oncologia feitos pelo Dr. João Marcovini, a senhora Rosica Campoy e pela senhora Rosica, o conselheiro Paulo solicita a convocação do Dr. Walter Oliveira, coordenador do serviço. Enfermeiro Hidalgo Moura dos Santos, coordenador de enfermagem do Hospital de Emergência, cita os procedimentos de atendimento a pacientes oncológicos nas urgências e refuta a informação de que a falta de medicação sedativa da dor tipo morfina. O nome dos conselheiros presentes foi citado no corpo desta ata e, sem outros assuntos, a reunião encerrou-se às 12 horas e 10 minutos e eu, Reinaldo de Salmazo, lavrei a presente ata. Obrigado. Nós temos que dar espaço para a projeção. O sábio, técnica pela odontologia, está de férias, então estou dirigindo ela. E o motivo dessa apresentação é porque nós estamos concorrendo a um prêmio, que é o Brasil Sorridente, na etapa federal. Na etapa estadual, nós ficamos em segundo lugar dentro da nossa categoria, que é municípios de 100 a 50 a 300 mil habitantes. Então, os 5 primeiros lugares que ganham na etapa estadual têm direito a concorrer à etapa federal. E existem vários critérios para que a gente possa concorrer ao prêmio, e um deles é que haja uma pauta sobre saúde bucal na reunião de Conselho Municipal de Saúde. Então, esse é o nosso objetivo. É fazer constar em ata para que a gente possa angariar esse prêmio. Então, eu vou falar rapidamente sobre, dar uma visão geral sobre a saúde bucal do nosso município. Tá? Posso fazer só um pedido? Aproveitando, bom, meu nome é Luciano, eu sou diretor da atenção básica, da Escola de Saúde. Aproveitando um dado que a doutora Cristiane colocou, eu queria pedir auxílio do Conselho, que a gente precisa estudar em que sentido, em relação ao absenteísmo das consultas nas unidades básicas de saúde. Eu queria lembrar que nós temos o expediente de ligar os pacientes na véspera das consultas para tentar diminuir esse absenteísmo. Isso chega a gerar, eu estou falando isso nessa época, porque é uma época crítica, em torno de 30%. E é muito ruim, isso vai aumentar muito a fila de espera e a gente acaba não conseguindo dar uma resolutividade que a gente gostaria. Então, eu coloco aqui, né, só como gostaria que fosse citado em pauta, mas pedir um auxílio desse conselho, se alguém depois também tiver alguma outra estratégia, até vocês como cidadãos mesmo, né, conversar com a população do bairro, para que a gente não tenha esse absenteísmo tão grande, tá? Porque às vezes a gente acaba levando essa fila lá para diante sem ter necessidade. Olha, internamente a gente tem a gente tem a estratégia de ligar e tem os próprios agentes comunitários que costumam, né? A gente tenta casar a visita do agente comunitário, como o Roberto bem colocou aqui, é uma visita mensal que ele faz na área de abrangência, tem um número X de famílias, e a ideia, o grande diferencial da estratégia de saúde da família é a criação do vínculo, trabalhar com esse vínculo até para você para melhorar isso, porque para mim, não sei, talvez a ideia fosse
a gente contar com o Conselho Distrital, que é uma perguntinha, seria uma ideia, talvez fazer através do Conselho Agora, Distrital. a gente dá ciência, isso a gente tem, né, esses casos, e a gente costuma informar isso para as pessoas que ligam, perguntando da consulta, etc. Estou falando da rede básica, mas a gente sabe que isso acontece muito em especialidade também. Está vendo? Até pela memória. Então é uma questão da gente pensar, não é uma situação de fácil resolução. Vou te dar a palavra já. Reinaldo, você consegue anuar na ata, então, a manifestação do Dr. Luciano, tá? Em relação ao desemprego, isso. Valmir, sobre o que é? Eu gostaria de sugerir uma proposta em linha com o que o Dr. Luciano está colocando. Certamente o programa sabe, ou nós temos a informação de que quem são as pessoas que estão faltando nessas consultas agendadas. Eu acho recomendável, por exemplo, se elaborar um tipo de comunicação, né, e que se entregue ao agente comunitário para que ele faça essa abordagem ao munícipe. Mas não é o que ele já faz? Oi? Mas é o que ele já faz. Ele faz? Ele faz a abordagem, o senhor não veio? Sim, a priori e a posteriori também. Ah, bom. Beleza. O número é muito pequeno de agentes de saúde, né? A Júlia quer falar? Então, ó, Só mais essa manifestação. Só uma observação. O Dr. Lázaro está com a lista de presença dos conselheiros. Tem conselheiro que não assinou. Por favor. A palavra, Júlia. não, é só uma sugestão, que é uma alternativa, eu acho, torpedo. Porque a minha mãe, ela, no convênio dela, eu recebo os torpedos, às vezes a ligação você não consegue falar. O torpedo ele fica registrado, você olha, ó, alguém ligou, você vê que é lembrando a data da consulta, isso funciona. Então vamos passar para a doutora Márcia. Doutora Márcia, com a palavra, 10 minutos. Quem deveria estar aqui é o Dr. Walter Oliveira, que é o coordenador do Serviço de Oncologia do município, mas ele se encontra de férias. Eu fui pegada de surpresa, mas estou aqui para responder o que vocês necessitem saber. Meu nome é Márcia Batalha, eu sou diretora clínica do Complexo Hospitalar. O que vocês tiverem de dúvidas e eu puder responder sobre o serviço de oncologia, estou às ordens. Alguém tem alguma pergunta? Na realidade eu tenho, mas não seria para a doutora Márcia. O que eu queria conversar aqui é a respeito do único contrato que eu consegui, né, foi o contrato de termo de parceria com o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. Eu não queria perguntar, eu gostaria de apenas colocar algumas coisas que eu achei interessante nesse contrato, né, firmado entre a municipalidade, o termo de parceria, com o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. Primeiro, que aqui coloca o Instituto do Câncer se compromete a prestar atendimento aos pacientes da CESaúde por meio dos seus serviços de cirurgia, quimioterapia, radioterapia, oferecendo apoio científico, etc. Então, eu vejo que na íntegra esse contrato não é cumprido, né? Porque a radioterapia a gente não vê encaminhar, pelo menos até agora. Encaminhar? Porque assim, ele se compromete aqui, se compromete a prestar atendimento aos pacientes. Quer dizer, então se você encaminharia para lá, o nosso paciente estaria sendo atendido lá pelo Instituto. Objetivamente. Eu acho que o município não tem, mas é encaminhado. Mas para o Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho? É encaminhado para diversos departamentos, inclusive tem agora um novo instituto de radioterapia. Mas não tem necessidade, o contrato prevê do Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho, prevê esse atendimento. As químios são feitas aqui, todas as químios, nós temos médicos todos os dias, os oncologistas, que estão ali na Vital Brasil todos os dias,
São 3 oncologistas, mais o coordenador, que é o Dr. Walter. E terminando, só mais para não me alongar muito, o Instituto do Câncer manterá as suas expensas, o pessoal necessário para o serviço de enfermagem, faturamento, recepção e registro dos doentes, bem como participará efetivamente, tal. Bom, é o seguinte, questionei ao antigo secretário, o atual secretário, não sei o que também, né? Mas eu questionei ele disse o seguinte, que diferentemente do que está escrito aqui, só a enfermeira que é do Instituto, o resto dos funcionários são funcionários pagos pela municipalidade. Então eu só gostaria de saber o seguinte, porque esse contrato aqui, ele não é cumprido. Será que o Instituto disse isso? Disse, está gravado. Não, ele disse. E mais o seguinte, quando eu falo com convicção e com certeza que eu falo. Será que é porque esse instituto está falindo junto com a Santa Casa também? Né? Outra coisa, já passo a palavra para a professora Rose, que ela quer fazer uso da palavra. Eu queria apelar aqui, nesse conselho, para que, doutora, isso eu posso pedir para a senhora, eles não têm uma impressora lá. Além de várias dificuldades de funcionamento, eles não têm sequer uma impressora. Eu pensei, não sou assim de grandes posses, mas eu pensei em comprar, hoje uma impressora não está tão cara assim, eu pensei em comprar e doar e dar de presente. Só que o grande problema é o seguinte, aí vai ser o abastecimento dos cartuchos e tal. Então, se o município me indicar qual a impressora que eu posso comprar, eu faço questão de presentear, porque os exames de laboratório estão vindo via computador. E eles precisam imprimir esses exames. Né? Outra coisa, lá para fazer prontuários não tem a própria impressora, poderia ter uma máquina de cópias, né? Porque muitas pessoas são obrigadas a sair de lá e buscar cópia na vizinhança, que não é tão perto assim. Então, eu faço primeiro esses 2 itens de questionamento e depois eu faço um apelo para que se dê um pouco mais de atenção. Eu acho até que já passou da hora de nós munícipes, inclusive peço ao senhor como representante da rede feminina de combate ao câncer, já passou da hora de se formar uma comissão, dentro das políticas públicas de oncologia, fazer um trabalho de começar o acompanhamento. Tem que se ver, porque o doente de câncer fica muito a desejar. Né? Então, precisamos melhorar um pouquinho. Mas pediu para a palavra a senhora. Bom, eu fico bastante surpreso da presença da doutora aqui, que ela declarou no início da fala dela que ela está surpresa com a convocação aqui. Então, eu acho que a senhora precisa buscar informações adequadas, porque se nós estamos, deixa eu terminar, por favor. Se nós estamos, um momento, por favor. Se nós estamos tratando de casos particulares desta forma, nós vamos ter uma fila aqui. Eu, pessoalmente, fui ao centro oncológico, e aí recomendo que a visita dos membros deste conselho seja feita no período da tarde. Eu fui pessoalmente falar com o coordenador e ele me disse que depois das 14 horas não tem médico lá para atender. Então, bom, ele me disse isso. Tá? Então eu recomendo que se faça essa visita no período da tarde e que se avalie, né? Se avalie essas condições. Feita a visita no período da tarde, como você sugeriu, ok? Eu só vou ressaltar uma coisa. No período da tarde, tem a doutora Patrícia, às quartas e sextas-feiras. Ela chega em torno de 14 horas. E às quintas-feiras, à tarde, tem o doutor José Carlos. Os outros períodos são todos pela manhã.
de segunda a sexta pela manhã, certo? Não, isso aí a pessoa está me relatando que está lá no quadro. Estou dizendo que foi dito pelo coordenador isso. E como não há paciente, o médico vai dispensar. Agora, muitos têm dito exatamente o que a cidadã Rose colocou aqui. Uma espera de 15 dias para a questão aí da quimioterapia. Eu não consigo entender como um município como o nosso, tem, por padrão, este número de 15 dias. Essa situação apresentada pelo cidadão aqui presente, de 20 dias, é algo inadmissível numa cidade como a nossa, com o nível de investimentos que nós temos aqui na nossa cidade. Almir, Eu só quero terminar, por favor. Eu só quero terminar a minha fala. Não, eu estou arrogando a palavra, estou invocando a palavra, mas está invocando a palavra agora. Então eu quero dizer para você o seguinte, eu concordo com você, só que nós precisamos entender que isso que você está falando diz respeito à política de saúde. E ela não tem dados aqui para discutir sobre política de saúde. O que este conselho aqui deveria fazer. É o que nós queremos fazer. Só que nós não podemos fazer agora, nesse momento. Isso não é o momento certo para fazer isso. Nós estamos para questionar a respeito de coisas que ela possa saber e possa responder. O que ela não pode responder, não adianta a gente questionar. Tudo bem? Posso passar a palavra para o senhor, doutor João? Claro. Doutor João, por falar. Bom dia, doutor João Alcovnik, eu sou médico, anestesiologista. Doutora Márcia, uma curiosidade. Alguns pacientes que estão sendo submetidos à quimioterapia, tá, por conhecimento, sofrem alteração do hemograma. Sim. Por que esses pacientes são encaminhados para o pronto-socorro para passar por triagem, para passar pela tipagem novamente e para ser solicitada a bolsa de sangue em São Paulo, ficam lá horas e horas e horas e mais horas, sem local adequado, sem conforto adequado? Existe alguma forma de ser abreviado isso ou fazer algum outro trânsito desses pacientes, como por exemplo aqui, complexo? São pacientes que estão em casa. Então, assim, foi uma rotina estabelecida. Pacientes que estão em casa, que precisam ou algum atendimento emergencial, ou um exame laboratorial emergencial, eles vão para o SEIDEM, para o pronto-socorro. Caso necessite de internação, é que eles vêm para cá, porque o hospital aqui ele não trabalha com portas abertas, não é um pronto-socorro. Então, tudo é direcionado para o pronto-socorro e do pronto-socorro, se necessário, vem para cá. Ou como aconteceu ontem, que o oncologista ligou, que estava com um paciente jovem, não estava bem lá, aí ele veio direto para cá, a gente até agendou, arrumou a vaga, ele está internado aqui no hospital. Mas a rotina, o protocolo é esse. Pacientes que estão em casa vão para o SEIB, depois da avaliação médica, aí, se necessário, eles vêm para cá. Fazer só para a administração da bolsa de sangue? Eles recebem a bolsa de sangue lá. Volto a repetir, não existe uma infraestrutura adequada. Aí eu já, o doutor Éder Paí, eu acho que existe uma estrutura adequada sim. Existe de para eles. Conforto, de humanização, de atenção. Eu acho que existe. Tá. Não é a nossa função, é? Obrigado. Você é médico. Não tem mais pergunta. Não é? Não tem mais pergunta. Eu vou passar a palavra agora. Tá bom? Item de pauta também? Obrigado. Vamos passar para esse. Bem, nós aprovamos na última reunião duas recomendações. Uma delas, duas resoluções do Conselho Municipal de Saúde foram aprovadas pelo Pleno. Uma delas diz o seguinte, que o Conselho, a partir daquela última reunião, ele não aprovaria mais nada que se refira a assuntos financeiros, sem que haja
um parecer prévio de auditoria independente. Então, quem esteve aqui, né, lembra disso aí, dessa deliberação? Então, a partir de agora, nós dependemos do quê? Não é que nós dependemos, nós exigimos que haja um parecer de uma auditoria independente e, a partir desse parecer, é que o Conselho vai trabalhar e vai deliberar a respeito de qualquer assunto financeiro que seja. Aí, hoje, eu fiquei sabendo o seguinte, que a diretora jurídica, doutora Ana Maria, doutora Ana Maria, disse que o município não poderia disponibilizar para o Conselho uma auditoria independente, não podia custear isso, né? E eu acho que talvez ela esteja certa, talvez ele não possa fazer isso. Então, eu já pensando nisso, e já imaginei que pudesse acontecer, eu incluí como item de pauta de hoje uma recomendação do seu prefeito municipal de que o Conselho Municipal de Saúde, que vergonhosamente o Conselho Municipal de Saúde, ele não consta como unidade orçamentária no município, ou seja, ele não recebe nem R$1 de verba do orçamento do município, ele passe a constar, então, no orçamento como unidade orçamentária e que ele passe a receber verbas do orçamento. Porque, a partir daí, o próprio Conselho, recebendo essas verbas, ele pode cuidar de pagar essas auditorias independentes. É claro que vai haver necessidade de licitação. O Conselho não vai poder fazer a licitação, o Poder Executivo vai ter que fazer isso. Nós vamos ter que ter uma parceria, mas o Conselho vai ter verbas e vai gerir essas verbas através da Comissão de Finanças do Conselho. Para que a gente tenha autonomia. Né? Caracterizar o Conselho como unidade orçamentária. Como unidade orçamentária. Então, essa a deliberação sobre recomendação ao senhor prefeito municipal de inclusão do Conselho Municipal de Saúde como unidade orçamentária, bem como dotação de verba para o seu regular funcionamento, que poderá ser estimada, essa verba, né, poderá ser estimada a partir do orçamento de conselhos de saúde de outros municípios, e semelhantes ao nosso. Não, antes, mais uma consideração. Porque acontece o seguinte, para nós aqui do Conselho, importa ter uma auditoria independente. O que importa para nós é que o nosso trabalho, ele parta de uma auditoria independente, né, que dê as diretrizes e diga, isso está certo, isso parece que não está, vamos mais cuidado com isso, vejam isso melhor. É isso que importa para nós. E a recomendação, e a resolução foi aprovada exatamente com esse texto. Como eles vão fazer, se vão conseguir fazer isso ou não, ou se vão fazer, se vão disponibilizar essa auditoria, vão fazer já uma licitação para isso, ou se não pode fazer, ou se vão dotar as verbas necessárias para que o Conselho faça isso, né, incluindo a comunidade orçamentária, para nós isso é indiferente, contanto que a gente conte com essa auditoria independente. Então eu vou colocar em deliberação quantos conselheiros nós temos aqui? Os conselheiros presentes levantem a mão, por favor. Nós também, né? Treze. Perguntamos os que são a favor? É isso? Perguntamos então, os que são a favor da recomendação para o prefeito. Eu vou ler. Recomendação. Deliberação do Conselho Municipal de Saúde sobre recomendação ao senhor prefeito municipal para que tenha a iniciativa de propor. Não. Essa é a segunda, é a primeira. A deliberação sobre recomendação do senhor prefeito de inclusão do Conselho Municipal de Saúde como unidade orçamentária, bem como dotação de verba para o seu regular funcionamento, que poderá ser estimada a partir do orçamento de conselhos de saúde de outros municípios. Ok, em votação então. Dez pessoas. Então, aprovado por maioria. Alguém que votou contra quer declarar voto? Porque quem não votou a favor. Quem não votou a favor, quer comentar o voto contrário? Não quer também. Mas não tem nem para fazer aquilo.
Não, mas nem trouxe a primeira sociedade civil. Existe uma outra deliberação. O que acontece? Nós temos a seguinte questão aqui. O nosso regimento interno está desatualizado. Então, muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo por enunciados que nós estamos aprovando para que as coisas funcionem. A própria mesa diretora, ela não existe no nosso regimento. Existem muitas outras coisas que deveriam existir, que não existem, porque a lei que, vamos dizer assim, que criou o Conselho Municipal, a lei que criou o Conselho Municipal de Saúde, ela está desatualizada, inclusive desatualizada em relação a toda a legislação do SUS. Há necessidade de que essa lei ela seja revogada e de que venha uma nova lei, criando o Conselho agora seguindo todas as diretrizes do SUS e tudo que veio posteriormente a essa lei, que é bastante antiga. Você lembra de quando era essa lei? 94, né? Então é absolutamente necessário que se faça. Então, a partir disso, eu estou propondo aqui uma deliberação do Conselho Municipal de Saúde a respeito de uma recomendação ao senhor prefeito municipal para que ele tenha a iniciativa de propor um projeto de lei que disponha sobre a estrutura e aspectos essenciais do Conselho Municipal de Saúde, inclusive para que o presidente do Conselho Municipal de Saúde seja eleito pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, cargo que não deverá, e aí eu estou colocando, vai ser colocado em deliberação, né? Cargo que, na minha opinião, pelo menos da mesa, acho que o Roberto também, não deverá ser ocupado pelo secretário municipal de saúde, revogando a lei anterior, o que deverá ser feito a partir de minuta aprovada pelo pleno do Conselho. Isso, inclusive, é a opinião do Conselho Nacional de Saúde, do Conselho Estadual de Saúde, porque é o seguinte, como quem está sendo fiscalizado vai presidir o Conselho que tem a obrigação de fiscalizar. Então é uma contradição. Posso fazer um comentário? Essa deve ser uma deliberação do Conselho. Entretanto, se vocês observarem o Conselho Nacional de Saúde, há uma alternância na presidência. E o ministro da Saúde, por mais de uma vez, já foi presidente do Conselho Nacional de Saúde também. Então, não é uma coisa estapafúrdia, ela pode acontecer, né? Agora, ele é eleito, ele pode ser eleito, ele faz parte do Conselho. Tá? A diferença é essa, Eleito não indicado. Ok. Eleito não indicado. É só para fazer essa ressalva, que eu não concordo, por exemplo, eu entendi. O secretário não deverá ser presidente. Não, porque está escrito assim, na proposta que eu estou fazendo, está escrito: cargo que não deverá ser ocupado pelo secretário de saúde. Com isso eu não concordo, por exemplo. Eu entendi. E eu acho que não deve ser, como de fato não deve ser, assim, claro que existe no âmbito do Estado, no âmbito federal, eles ocupam esse cargo. Mas veja, é um absurdo, não é? Você contrata uma pessoa para cuidar de uma unidade qualquer de saúde, vamos dizer assim. Né? Então, ele é o responsável por cuidar daquilo. Você encontra uma outra pessoa e diz para ela assim: olha, você vai fiscalizar essa unidade. Tá ok, não é? Agora, e se eu mandar a própria pessoa que tem que fazer o serviço, fazer as coisas, ela própria fiscalizar ela própria? Não é? Então, por isso é que eu acho que o secretário, não só eu acho isso, muita gente acha, o próprio secretário de saúde, presidir o órgão que fiscaliza ele próprio, a própria política que ele executa, é um absurdo. Mas assim, o nosso conselho é paritário, né? Então eles têm do lado do governo e tem o lado da sociedade civil. Se for construído dessa forma, é porque assim, é uma construção democrática, tanto por quem está servindo e por quem está recebendo o serviço. Né? E essa conjunção entre esses dois setores, ele vai dar visibilidade, ele vai dar. Então, se a gente está vetando, né, um membro do conselho, você está questionando a validade dele, a paridade e a validade dele. Então, assim, como no conselho, né, que eu já participei de outros conselhos, que o presidente, ele era votado, né, ou tinha critérios. Um era votado pelo grupo, que foi eleito, que participa do conselho,
desse grupo fechado, então elegeria o presidente. E em outros, o presidente era aquele que era mais votado, né? Quando o conselho era a população. Todos eles eram paritários, todos o conselho tinham o direito de estar participando da presidência. Eu respeito a sua colocação, mas eu queria lembrar o seguinte, já que está falando de paridade, democracia, o único membro do conselho que é nato é o secretário da saúde. Ele é membro nato do conselho. Né? Então tem isso. Além do que, existem resoluções, como a 453, né, do Conselho Nacional de Saúde, outros documentos do Conselho Nacional de Saúde, propondo que haja, é uma discussão grande, mas que o secretário, ele é um membro nato, ninguém tira isso dele, mas colocando-se de ele não ser o presidente do conselho, né? Justamente por ser ele a pessoa fiscalizada. É contraditório demais, né? É uma contradição tão grande. E Isso é é difícil difícil conviver com uma cima. contradição dessa. Qualquer coisa que você faça. Quem fala? Doutor André. Eu acho que tema extremamente pertinente. Eu sou André, vim como representante do venerável colégio. Eu entendo o Conselho Municipal de Saúde como a representatividade da sociedade junto aos órgãos de administração de saúde. Então, eu concordo com o senhor que é extremamente contraditório o secretário da Saúde ter a prerrogativa de presidir um conselho que representa a comunidade e fiscaliza o ato da fiscalização da saúde em si. Então, o meu voto seria a favor de que o Conselho fosse um órgão totalmente independente para que garantisse a idoneidade da população. Fiquei um pouco constrangido com a situação da doutora, que é uma colega nossa que veio aqui para responder dentro da parte da oncologia. Eu queria deixar claro para os outros membros presentes que pacientes multitransfusionais, as provas cruzadas para transfusão de sangue, frequentemente elas dão positivo e alterado. Então, o tempo de demanda para que você consiga uma bolsa de sangue num paciente multitransfusional é em torno de 4 horas, mesmo nos melhores serviços particulares. Mas aí nós vamos começar a suscitar outras manifestações de pessoas. Eu só queria terminar. E eu acho que aqui, como Conselho Municipal de Saúde, eu deixo como sugestão que fosse passado para a gente as estatísticas reais do que acontece na população do município de São Caetano. Mas você está fazendo essa solicitação para o conselho? Eu gostaria que fosse passado para a gente, não para você, mas que fosse passado a estatística, por exemplo, uma estatística real, porque se a gente vier aqui para discutir casos pontuais de cada paciente que teve uma intercorrência, fica muito improdutivo. Quando a gente deveria discutir a receber isso. Nós também gostaríamos de receber isso que você quer receber. Só que nós não temos. O André, eu queria agradecer a primeira vez que o André participa. É o meu suplente. É o seguinte, tá bom, viu, André? Depois você passa com o Salmazo para pegar ele vai pegar os dados e tal. Mas é o seguinte, eu só dizer o seguinte, nós sentimos isso, André, você captou muito bem. Essa falta de transparência é muito grande. A gente vem reiteradas vezes pedindo documentos. Muitas das vezes, André, o nosso objetivo é até de evitar, a gente começa a perceber que vai haver problemas na frente. Nosso objetivo não é depois chegar e, olha, que isso aconteceu errado. É uma prevenção, né? A gente tem que procurar. Então, a gente vai continuar nessa lida, mas realmente é isso. Quer dizer, você vai, aqui na frente é tudo bom, tudo funciona, né? Daí, você vem fazendo um papel de palhaço. A minha vontade, hoje, era ter vindo aqui com nariz de palhaço. Mas eu achei que podia ser desrespeitoso com os colegas, com vocês, mas nós precisamos mudar essa dinâmica. Eu não quero reclamar, né? Mas eu tenho aqui uma pauta, para você ter uma ideia, André, eu tenho uma pauta que não é uma pauta que eu quero colocar goela abaixo, é uma coisa necessária, a aprovação de um relatório que é obrigado a ser feito pelo Conselho. É uma obrigação do Conselho. E eu não consigo, até hoje eu não consigo nada. Né? Então, nós vamos ter que mudar sim a dinâmica dessas reuniões. Nós podemos abrir, fazer a reunião do conselho,
depois fazer as colocações que são muito bem, são pertinentes e são muito boas. Porque quem nos falta é a população, o pessoal através das redes, né? O termômetro que a gente nós acompanhamos tudo, aqui. por isso que tem uma pauta. Só que a gente não consegue, André, colocar as coisas, né? Inclusive eu pedi, não vou pedir, não, eu exijo que a reunião da mesa diretora seja de cada 15 dias, porque um mês é muito tempo. Porque vai acumulando. Agora, ao mesmo tempo, eu acho importante o conselho, porque ele acaba sendo uma forma da pessoa vir e colocar as coisas. E acho democrático, porque nós representamos, eu, Paulo, e mais alguns colegas aqui, nós representamos os usuários. Então, nós vamos com a visão do usuário. Nós temos os representantes da gestão, que vai com a visão do gestor. E temos também os prestadores de serviços. Quer dizer, então é um órgão bastante democrático. Quer dizer, então eu acho que é um grande fórum que a gente pode. Mas a gente vai patinando, né? Então, eu acho que está na hora de a gente reformular, né? Isso, estava conversando com algumas pessoas agora. Porque senão, antigamente nós achávamos, eu achava, que quando trazia assuntos como, a apresentação foi muito boa da doutora, mas nós é que pedimos a inversão da pauta. Nós pedimos que ela falasse primeiro, que ela estava aqui na pauta, mas para o final. Mas antigamente a gente achava que quando trazia assuntos maiores, era justamente com o objetivo de não deixar a gente discutir. Por isso que com a criação nós discutimos as pautas antes. Hoje, foi uma deliberação, doutora, do Conselho, para que a senhora falasse primeiro, né, devido à importância, e já não tinha sido conseguido falar as outras vezes. Então, assim, a gente gostaria de, eu quero colocar as questões, né, o parecer conclusivo, eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar novamente na página dos amigos do Conselho. Vai ficar disponibilizado, e eu peço aos conselheiros que tiverem qualquer, e a pessoa do público também, se tiver que fazer alguma alteração, pode nos mandar, mas na próxima reunião a gente aprova. Aí, mais uma questão. Com a ressalva de que o secretário executivo, então, quem está encarregado de mandar o link para todos os conselheiros, eu passo para o doutor Salmano. Só que é o seguinte, só para terminar, eu queria dizer o seguinte, eu quero deixar bem claro, se os senhores forem ver o modo como o relatório foi realizado, já mudou a portaria. Tá? Eu estou começando há tanto tempo que a portaria já mudou e tem que ser feito de outra forma. Mas eu não vou fazer, vai ficar desse jeito não. Vamos ao a deliberação, a votação da deliberação. Mas primeiro não, mas a gente precisa ouvir as pessoas primeiro, não pode votar. Sobre a deliberação, né? Sim, sobre a deliberação. Primeiro nós já votamos, tá certo? A segunda com a Segunda palavra sobre- do vice-prefeito Luciano. Bom, no que está falando da transparência, eu estou com um ofício aqui do dia 28 solicitando cópias do cheque das notas fiscais suplementos, eu não recebi. Então não existe mesmo realmente a transparência na administração. E eu vejo assim, que infelizmente as reuniões da saúde, a gente só discursa. Porque foi mostrado as fraldas, não teve solução? Nem. Foi reclamado os remédios, teve solução? Nem. Vocês falaram que faltava documentação e que também iam tentar até através do Ministério Público. Não é feito nada. Então, realmente, o nariz de palhaço cabe bem para todos nós. Porque eu acho assim, a gente perde um tempo, a gente vem aqui, a gente discursa, escuta e não é resolvido absolutamente nada. Eu vejo que o Conselho não tem poder nenhum, então nós não conseguimos mudar nada. Infelizmente, seu pai está esperando, tem uma pessoa desde o mês 6 esperando, e eu falei para o secretário, que hoje não está aqui também, né? E sempre tem a prioridade, ele nunca está presente. Sempre tem uma outra desculpa. Infelizmente, eu não consigo ter credibilidade. Nenhuma. Então, eu acho que se existe alguma lei, ou federal, estadual, que possa dar uma movimentada nesse Conselho de São Caetano, tem que dar uma representação, gente. Porque nós estamos correndo atrás do rato, tem que cachorro correndo atrás do rato. Não sai do lugar. Consideração. Então, assim, de fato, você tem razão. O Conselho não tem poder nenhum.
Não tem poder. Assim como eu como polícia, tá? Ele não tem. Não, você está certíssimo. Nós não temos poder de polícia. Né? Nós não podemos fazer as coisas que a gente gostaria de fazer aqui. A gente não pode exigir, por exemplo, para o secretário, você vai sim me entregar esse documento. Não posso fazer isso. Não, eu não posso. Não, nós não podemos exigir que ele faça isso. Nós podemos provocar alguns órgãos, não é? Como eu já fiz isso, tá? Já fiz. Não consegui também. Mas qual é a nossa estratégia aqui? O que é que nós estamos... Talvez vocês não estejam, alguns de vocês não estejam entendendo qual é a estratégia dessas resoluções que foram votadas. Essas resoluções, elas foram votadas exatamente por quê? Porque a única forma que nós temos de pressionar o Poder Executivo, para que o Poder Executivo abra uma documentação, seja mais transparente, permita o acesso aos almoxarifados, aos contratos, à gestão dos contratos, que ofereça para a gente condições de trabalho. A única forma é nós dizermos o seguinte, de uma forma bastante clara, através de resolução do Conselho: nós só vamos aprovar a resolução se vocês abrirem, entregarem os documentos, as informações, se vocês permitirem que haja uma auditoria independente, que as contas sejam auditadas e que a gente possa trabalhar a partir dessa auditoria. Entende? Então, nós só vamos deliberar a partir disso. Isso é o quê? Isso é uma forma da gente pressionar. Então, nós não temos nenhum poder? Sim, nós não temos nenhum poder de polícia. Mas o nosso poder, qual é? O nosso poder é o poder de pressão. Nós não vamos aprovar. A partir disso, o que é que acontece? O Poder Executivo ele fica na seguinte situação: se ele não fizer, ele não vai ter o aval do Conselho, não vai ter o voto favorável do Conselho, as contas não vão ser aprovadas. E com isso você desestrutura a política de saúde do Poder Executivo. Ok? Porque eles não vão receber as verbas que precisam, as verbas federais e estaduais elas não vão chegar. Ok? E depois as contas não vão ser aprovadas no Tribunal de Contas do Estado. Mas são as ferramentas que nós temos. Nós só temos essas ferramentas. Ok? A gente está falando aqui nesse item sobre essa recomendação ao prefeito para que ele tenha iniciativa de projeto de lei, tá? Que diga a respeito aos assuntos essenciais do Conselho, inclusive para que o presidente do Conselho seja eleito pelo Conselho Municipal de Saúde, cargo que não deverá ser ocupado pelo secretário de Saúde. Aí então eu pensei que você fosse falar sobre isso. Você vai falar sobre isso? Não, mas eu concordo com isso. Então tá. Então, quem vai se manifestar agora, nesse momento, se manifesta sobre esse assunto. Ok? Não estou chamando a atenção, tá? Só estou... Isso aí eu queria deixar. Ok. As manifestações agora são sobre esse assunto. Eu gostaria de uma questão de esclarecimento. Mas é sobre isso? Uma questão de esclarecimento. É sobre isso? Uma questão de esclarecimento. Não, se é sobre isso. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Não é sobre esse assunto. Ô, Valmir, tem que ter um motivo. Exatamente agora. Ô, Valmir, tem que ter um motivo, senão não vai até 3 horas. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: este conselho não pode fazer uma representação ao Ministério Público? Pode. Eu fiz a pergunta, pronto, é isso aí. Eu, por exemplo, já fiz. O senhor já fez enquanto cidadão? Já fez a pergunta. Eu fiz enquanto conselheiro municipal de saúde. Recomendação ao prefeito municipal para que ele tenha iniciativa de propor projeto de lei que disponha sobre a estrutura e aspectos essenciais do Conselho Municipal de Saúde, inclusive para que o presidente do Conselho Municipal de Saúde seja eleito pelo próprio Conselho Municipal de Saúde, cargo este que não deverá ser ocupado pelo secretário de Saúde, revogando a lei anterior, o que deverá ser feito a partir de minuta aprovada pelo Pleno do Conselho Municipal de Saúde. Nós temos 13 ainda? Quantos conselheiros nós temos? 10 conselheiros. Ok. Quem vota a favor? Pode ser voto com ressalva. Pode. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é isso? 9, 10. Então nós temos
aprovação por unanimidade, sendo que conselheira Solange e conselheiro Reinaldo Salmazo votaram com ressalva. Tá? E a ressalva é exatamente aquele ponto. Exatamente. É isso. Ok. Então, aprovada. Unanimidade com ressalvas. Você anota as ressalvas aí, Reinaldo? Sim. Tá bem? Que horas são agora? 15h16, está passando. Bom, a gente tinha aqui agora uma discussão sobre fornecimento de medicamentos, separação de equipamentos, solicitação, disponibilidade. Na verdade, nada do que foi solicitado na última reunião foi entregue para nós. Não, tanto da reunião que já foi arrumada. Posso fazer um adendo? Eu gostaria de explicar, porque faz mais de 2 anos que eu acompanho eles. E embora várias pessoas que venham e participem achem que está sendo dado um novo ponto de faca, está entre aspas, tá? Porque tudo que eles estão conseguindo aprovar agora é o que vai fazer com que, ponto, seja algo feito relacionado à prefeitura com o que tem que ser dado andamento na saúde. Todas as reclamações, falta de verba, falta de fiscalização, primeiro eles tentaram o quê? Queremos os contratos. Faz um ano que eles pedem, gente. Eles não tinham nem mesa assim, ó. A gente não sabia quem era a mesa. Tá? Então, assim, eles estão fazendo dentro do possível que eles podem. Agora, eles acabaram de conseguir mais uma vitória, querendo ou não, né? Que é o quê? Fazer com que seja tentado com que o próprio secretário não faça a presidência do conselho. Isso vai poder dar para eles mais autonomia e, querendo ou não, eles passaram 1 ano, gente, falando o quê? Ou vocês assinam aqui correndo, não tinha prestação, não tinha nota, não tinha nada, senão o munícipe vai ficar sem o remédio. Tá? Foi na base da pressão. Foi isso que foi feito com todo esse conselho durante praticamente 2 anos. O que eles pensavam? Gente, então tá, vamos aprovar, porque vai faltar remédio. O que aconteceu? Faltou remédio de qualquer forma. Então agora o caminho vai ser inverso. Vai faltar verba. A respeito dessa discussão sobre fornecimento de medicamentos e separação de equipamentos, como o salão não veio, queria só que o Reinaldo informasse a respeito da reunião que a gente vai ter por informação do salão, hoje pela manhã, ele demonstrou a preocupação do superintendente da Fundação ABC, Dr. Marco Antônio, com a repercussão dessas cobranças a respeito dos contratos e principalmente do contrato de medicamentos. Então, o Dr. Marco Antônio solicita uma reunião com a mesa diretora deste conselho e está agendado para segunda-feira de manhã às 9 horas esta mesa, Solange, Lázaro, Paulo e Roberto, deverão comparecer à Fundação ABC às 9 horas para a reunião com a equipe do Dr. Marco Antônio, jurídico e o pessoal técnico dele para prestar informações a respeito desses contratos. Realmente foi acordado, né? Eu estava nessa reunião quando a gente acordou isso, mas eu gostaria de fazer uma sugestão à mesa. É o seguinte: os demais conselheiros, tanto suplentes como titulares, que quisessem nos acompanhar, eu acho que seria muito importante, né, que estivessem os conselheiros, né, que porventura queiram participar, né, eu acho que eles poderiam. A preocupação do superintendente, segundo informações do salão. Que dia que vai ser, Roberto? Segunda-feira. Segunda-feira, dia 22. A preocupação dele seria que essas informações fossem dadas a um grupo, né, que pudesse conversar e não sofrer questionamentos. Por exemplo, como nós estamos aqui, né? Um fala, outro fala, tal, e às vezes você se perde, né? Nós nos perdemos às vezes aqui nas discussões. Então a preocupação era ser objetivo, informativo, e essas informações a mesa trará
ao pleno do Conselho. É aquele problema de inverter a coisa. Quer dizer, eles vão ter que depois vir então para o Conselho. A gente aceita, né? Mas não podemos inverter a situação. Porque nós estamos questionando. Vamos colocar as coisas Não queremos ser como elas são. informados. Vamos colocar as coisas como elas são. O Marco Aurélio, ele não quer vir aqui no Conselho. Ele não quer vir aqui no Conselho para falar com a gente. É claro. Certo? Ele tem medo que a gente fique falando muita coisa. É claro. Não? Então ele quer que a gente vá até lá. Ele se dispõe a vir aqui também numa reunião com a mesa diretora. Ele quer falar com a mesa diretora porque são menos pessoas, não vão criar. É o pessoal fino, é o pessoal que fica na mesa. Mas o barranqueiro fica do lado de cá. É mais limpinho, né? É, o barranqueiro fica do lado de cá. Só que é o seguinte, nós vamos lá, nós vamos fazer isso uma vez. Então a mesa diretora vai até lá dia 22 para conversar com ele. Da próxima vez, ele vem para cá e ele vai ter que sentar, vai vir aqui, vai ter que sentar aqui na tribuna e falar que o conselho aqui é o conselho. Ele vai ter que vir. Mas dessa vez nós vamos lá, né? Tá certo? Porque ele é o nosso fornecedor. Sim, Tá certo? Como ele é nosso fornecedor, ele que tem que vir para Mas quem. nós vamos abrir uma exceção. Paulo, só uma Só pergunta. uma exceção. Na próxima vez ele vem aqui. Eu acho assim, uma pergunta que eu acho que é bem considerável, que é o quê? Ele falou, vocês vão ir até lá, se reunir com a equipe técnica, gente, por favor. Eles vão ter que ir até lá, se reunir com a equipe técnica deles e com o jurídico. Vocês têm alguém hábil para estar junto nessa reunião e avaliar as informações que lá vão ser passadas? Está respondido. Convido então. Só contrato. Convido Mas não tem como Mas fazer. aqui também Você não tem uma pessoa técnica para não tem acompanhar. técnica. Eles vão sozinhos. Então vamos jogar a carne pro lobo. Não, mas Só deixar claro que não tem tempo. Só deixar claro que nós não vamos tem. ouvir o que eles querem dizer. Não, tudo bem. Gente, é rapidinho. Eu queria propor uma moção. No próximo ano eu não vou estar, vai terminar o mandato em maio, eu não vou mais continuar no Conselho. Eu queria dizer o seguinte, queria deixar pelo menos essa moção, moção de repúdio contra o uso da saúde pública para fins políticos e eleitorais. Culturalmente, os moradores de São Caetano do Sul recorrem aos políticos em busca de ajuda quando necessitam de atendimento no SUS. Os maus políticos, conhecedores dessa tradição e do pouco conhecimento dos usuários sobre as leis que determinam a universalização da saúde, se utilizam disso para fazerem com que as pessoas se sintam beneficiadas pela ajuda na obtenção de consultas, exames, internações e outros serviços assegurados por lei. A população precisa estar ciente que essa política de favores não existe, mesmo porque não há favor quando há leis que garantam esses direitos. Queria colocar essa moção em votação. Ok, em deliberação, a proposta do Conselho de Canavés, quantos conselheiros nós temos? Alguém vota contra? Alguém vota contra? Unanimidade. Não? Unanimidade. Obrigado. Então nós aprovamos duas recomendações e uma moção. Eu queria fazer aqui um alerta ao secretário executivo do Conselho, Reinaldo. Oi. Quero só fazer um alerta que é o seguinte. Nós temos já o texto. Pode ficar, Nós temos o texto da resolução, está fechado já na pauta, tá certo? A pauta foi aprovada, né? Então está fechado o texto das resoluções, é aquele texto. Ela tem que ser publicada no prazo daqueles enunciados, 1 a 4. No prazo dos enunciados 1 a 4 do Conselho Municipal de Saúde. Tem prazo lá para fazer isso aí. Então a gente precisa mandar publicar. Certo. Tá certo? Ok? Não. As resoluções. Aquelas na outra anterior. As resoluções. As recomendações, essas recomendações, elas vão por ofício. Tá certo? Vão por ofício. Tá? As recomendações vão por ofício. Com o prefeito. As duas são para o prefeito, vão por ofício. Está publicado. As resoluções têm que ser publicadas no prazo dos enunciados. Tá certo? Tá bom? Nós temos o quê? Mas, bom, esse outro item de pauta aqui nós vamos fazer o seguinte. Tem um último item de pauta que nós não vamos poder discutir mais porque está muito
tarde, são os preparativos para a próxima conferência e para a eleição do Conselho Municipal de Saúde. Como nós não temos tempo para isso, o que eu quero propor é que a gente faça uma discussão antes com a mesa diretora, para que a gente faça algumas proposições em relação a esses dois temas aqui, conferência e novo Conselho Municipal de Saúde. Fazemos algumas proposições e trazemos para a próxima reunião, final de janeiro. Tudo bem assim? Posso fazer uma? Pode. Assim, o Conselho Municipal de Saúde é o órgão que convoca a Conferência Municipal da Saúde e solicita ao prefeito, quer dizer, propõe a Conferência Municipal da Saúde, que deve ser feita agora em 2015. 2015 também vai ter a Conferência Nacional de Saúde em novembro. Então nós temos que fazer a nossa Conferência Municipal. E o Conselho aqui vai oficiar ao prefeito para que ele convoque a conferência. Neste momento, o Conselho deverá ter o tema da conferência, a programação dessa conferência, a data, a programação das pré-conferências, como já foi feito anteriormente em cada bairro, e as discussões desses bairros. E, preferencialmente, na minha opinião, se tivermos já o novo regimento já elaborado pela mesa diretora e aprovado pelo pleno do Conselho para que seja apresentado nessa ocasião. Então, o trâmite é esse. O Conselho determina quando vai ser a conferência, o tema, e o prefeito, juntamente com o secretário da Saúde, convoca a certa conferência. Só lembrando que assim, em novembro a nacional, deve ter uma estadual nesse meio, e seria muito interessante que nós fizéssemos a municipal antes. Publicaram a municipal, publicaram a nacional. A data da nacional e o prazo para a municipal. 25 de novembro, 26, né, só? Deixa eu só sair desse tema, só porque eu também tenho que ir embora, só para eu, que eu sou meio burrinha, meio lentinha, só quero entender algumas coisas, da última para essa. Os documentos que foram solicitados não foram entregues. Os problemas com o remédio vão continuar e porque não houve solução, eles não trouxeram nenhuma informação nova para vocês. A mesma coisa a respeito das pendências, o que ficou pendente continua pendente. É isso. Encerrada a reunião. Obrigado.